Um novo programa semanal com o Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, jornalista, que está sempre aqui com a gente, toda terça-feira. Eu sou a Gisele Federici. Rui, bem-vindo de volta. Você está bem? Mais uma semana de isolamento? Mais uma semana. Tá aquela modorra, né? Apesar que tem muito trabalho para fazer. Todo mundo dizendo que está fazendo mais reuniões, né? Mais estudos, enfim, trabalhando mais no geral, todo mundo que eu digo do círculo aqui do 247, né? Os entrevistados, enfim, pessoal de partido está dialogando muito, né? Que acaba tomando mais a agenda estando em home office do que saindo, né? Mas a gente vai falar... Oi, desculpa, te cortei. Não, é isso mesmo, você acaba ocupando mais tempo. A gente vai falar, inclusive, sobre isso, né? Sobre essa tendência geral de sair do isolamento como ele está hoje para regras, ao menos parciais a princípio, de volta, de retorno da economia. Por exemplo, em São Paulo, a data marcada para o anúncio dessas regras é o dia 8 de maio. Então, daqui umas 2 semanas, o governador vai anunciar quem que volta primeiro, quem espera mais, né, que áreas vão começar a funcionar presencialmente. Ele disse, por exemplo, já antecipou que academias, né, algum tipo de comércio vai voltar por último, e comércio de rua volta antes. Enfim, a gente vai falar sobre isso, mas vai falar principalmente sobre saída do Moro do governo Bolsonaro, as acusações que o Moro fez, né, as denúncias, como é que fica a situação do governo agora, já muita gente falando em impeachment, falando em crime comum, denúncia pela PGR junto ao Supremo Tribunal Federal, como é que está esse cenário de saída antecipada do Bolsonaro, né, e esse acordo do executivo com o Centrão. Ontem a gente estava fazendo uma super live aqui com 4 deputados e o Paulo Pimenta falou assim, o Bolsonaro acha que vai garantir algum apoio contra o impeachment com esses deputados do Centrão? A gente acabou de fazer acordo com eles para eles votarem contra o impeachment da Dilma, coisa de 48 horas depois da gente ter sentado junto, feito uma reunião para garantir esse voto, eles foram lá e, enfim, no mesmo toma lá da cá, né, com promessas, eles foram lá e votaram contra a Dilma. Então, o Pimenta falou, o deputado Paulo Pimenta, do PT, falou assim, não tem a menor possibilidade de o Bolsonaro garantir algum apoio, alguma resistência ao governo dele, com toma lá da cá, com parlamentares como Roberto Jefferson, né, e companhia. Bom, começando, então, pela saída do Moro, que acho que foi a última grande notícia, que foi sexta-feira passada, né, Rui? Como é que você viu esse pedido de demissão do Moro? Que aí ele saiu com uma imagem de que estava fazendo a coisa certa, né? Por exemplo, para a mídia, né? A Globo pintou o Moro de herói, falou, o Moro não se sujeitou a essa interferência na Polícia Federal e saiu denunciando essa interferência e tal. Como é que você viu o tipo da saída, né, como as circunstâncias e também as denúncias que ele fez contra o Bolsonaro e que ele próprio se submeteu? Já tem até notícia-crime no Supremo para que se investigue coisas contra o próprio Moro, né, pedido de pensão, prevaricação, não ter feito nada em alguns casos, né, como função pública, quando você olha para o lado, né, você ignora algum episódio, você pode, que é criminoso, você pode ser apontado por prevaricação. Então, como é que você viu esse episódio, primeiro da saída do Moro, depois a gente discute um pouco as consequências disso? Bom, logicamente, primeiro um comentário geral, né, que é o seguinte, esse Moro, como todo mundo sabe, é um rato de esgoto, né? Logicamente que a imprensa vai elogiar ele e tudo, porque uma boa parcela da imprensa é favorável a esse esquema da Lava Jato e tal, e quer preservar também essas figuras. Eu vi muita gente falando, e eu concordo com elas, né, e eu acho que é importante destacar isso, que
não é que o Moro saiu do Bolsonaro, né? O Moro é o pai do Bolsonaro. O Moro, ele era peça-chave no golpe, né? E toda a atividade dele na Lava Jato, a perseguição contra o Lula, contra o PT, contra o governo do PT, da Dilma, resultou finalmente no Bolsonaro e ele entrou no governo, né? Mostrando uma aliança geral entre os golpistas e o próprio Bolsonaro. Quer dizer que os demais partidos golpistas apoiavam o Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Moro sempre foi muito próximo do PSDB, né? Então é importante assinalar isso daí, né? Porque senão fica aquela inversão de valores que eu acho que está causando uma confusão enorme, que é assim, o problema do Brasil, o único problema do Brasil seria o Bolsonaro, quando na realidade o Bolsonaro é uma faceta do golpe de Estado, né? Isso tem que ficar claro. Tudo bem que ele é uma faceta peculiar, que ele é uma pessoa com uma ideologia, uma política de extrema-direita muito declarada, etc. e tal. Ele é bem fascista, mas ele, mesmo assim, é uma faceta do golpe de Estado, sempre foi, né? Agora, do ponto de vista da análise do acontecimento, eu acho que nós temos uma análise aí que é contraditória, ou talvez até de dupla face, que é o seguinte: a saída do Moro é uma crise do governo Bolsonaro. Mas na medida que o Bolsonaro consiga superar a crise que ele está vivendo, isso daí é uma coisa que está em aberto ainda, isso poderia se concretizar como uma vitória do Bolsonaro. Ele se livra de uma pessoa inconveniente, né? O Moro é inconveniente, ele teve que fazer um esforço grande aí para enquadrar o Moro dentro do governo, porque o Moro tem um projeto político próprio, com a Lava Jato, né? E o Moro, nesse sentido, é inconveniente para vários setores políticos, no parlamento e tudo mais. Então, se ele conseguir efetivamente se livrar do Moro, ele pode, digamos assim, fortalecer o caráter do governo que ele quer fazer, o caráter ideológico do governo que ele quer fazer, né? Ter um maior controle sobre o governo, porque esse governo do Bolsonaro, ele é uma composição muito instável, né? Todo governo é uma composição, né? Nem o Collor, nem o Sarney, nem o Fernando Henrique, nem o Lula e a Dilma governaram com um poder absoluto, sempre foram governos de composição, onde a burguesia procura controlar uma parte do governo. Mas o governo Bolsonaro é excepcionalmente instável nessas composições. E ele está procurando estabilizar o governo num determinado sentido. Eu acho que ele gostaria que o Moro saísse. Tanto que a gente não tinha a piada, acho que a gente mencionou na terça-feira passada, que onde é que o Moro está junto com o Queiroz, né? Porque ele estava sumido. Ele estava sumido porque ele já estava sendo cozinhado dentro do governo para ser expelido. Eu acho que a saída dele foi forçada pelo Bolsonaro. Não é que o Bolsonaro queria que ele ficasse e ele saiu. O Bolsonaro queria que ele saísse. É uma crise. Mas me parece que o Bolsonaro teria condições, eventualmente, de superar essa crise. Mas, Rui, concordo que dá para agora focar no que o Bolsonaro realmente quer, né? Que é Olavo de Carvalho, terra plana, etc. Mas o eleitorado fica menor, né? Como é que ele se sustenta sem a bandeira do combate à corrupção? Sai um tema que é importante ali, né? Que é o tema dos lavajatistas, das pessoas que vão para a rua contra o Lula com muita ferocidade. Tem uma parcela também no eleitorado mais ideológico, é óbvio. Há vários grupos, né? Uma coisa complexa, não tem como definir como branco e preto, ou dois grupos, os lavajatistas e os bolsonaristas. Mas há um racha na extrema-direita e dentro do grupo do eleitorado do Bolsonaro com a saída do Moro, né? Eu acho que sim, mas não me pareceu. Logicamente que isso aqui é uma impressão, né? Não dá para ter certeza. Não me pareceu que a base do Bolsonaro ela tenha sido duramente afetada. Foi afetada de alguma maneira, né? Mas eu acho que o Bolsonaro tem muito mais base social do que o Moro.
O que eu acho que causa confusão, que a imprensa falou muito o seguinte, que o Moro era mais popular que o Bolsonaro, mas isso daí não quer dizer nada. Não quer dizer que a pessoa votaria no Bolsonaro, que o Bolsonaro tem uma base de sustentação. Não quer dizer que votaria no Moro, né? No Moro, ou que o Moro tem uma base de sustentação firme e tudo mais. Até agora, né, o movimento é muito fluido, essa crise do Bolsonaro. E a gente precisa acompanhar e tal. É difícil fazer um prognóstico muito firme no meio da crise. Mas até agora eu não vi, né, que isso daí tivesse abalado profundamente o Bolsonaro. Eu vi que a imprensa golpista soltou aí pesquisas que falaram que a base do Bolsonaro, tudo bem que ele não tem aquele apoio que ele teria no começo, que eu na verdade, nunca acreditei que ele teve, mas que ele tem 33% de apoio, que eu acho que é uma coisa até espantosa, né, que ele tenha 33% de apoio. Então, não, pode falar. Não, o Datafolha de ontem, né, que mostrou que houve uma variação significativa no percentual de entrevistados que defendem o pedido de renúncia, né, a renúncia do Bolsonaro. Pedido de renúncia não, a renúncia. Ou seja, quem defendia esse número de pessoas cresceu muito, acho que uns 6 pontos, e quem era contra também caiu. Então, isso houve uma variação até que grande. Agora, sobre o impeachment, uma variação mínima, praticamente continua a mesma coisa, e está empatado, e a base também continua, como você falou, com uns 33%. Agora, outro ponto também é que ele não está disputando a eleição agora, né? Então, ele, mesmo que diminua a base, não tem um prejuízo prático direto, né? Ele já está no poder. A importância de você procurar dimensionar qual é a base de apoio dele tem a ver com justamente a possibilidade do impeachment do Bolsonaro, né? Sim. Porque se o Bolsonaro aparecesse aí com 10% de apoio, cresceria muito a pressão pelo impeachment. Com 33%, o pessoal pode achar que isso é muito problemático, de levantar o impeachment do Bolsonaro agora, que precisaria fritar ele um pouco mais, né? Isso para os que querem efetivamente tirar o Bolsonaro, porque uma bancada assim, não sei se majoritária, mas muito expressiva no Congresso, e os setores da burguesia não estão dando mostras de que eles se definiram pela retirada do Bolsonaro, né? Nem o Maia, nem o Alcolumbre, nada, que são dirigentes das duas câmaras. Exatamente. O Juliano Lopes está perguntando aqui sobre o 1º de maio, a gente já vai falar daqui a pouquinho. E o Matheus Vetter pergunta, a saída do Moro representa o quê do ponto de vista do imperialismo? Você acha que tem alguma relação com... Bom, tinha um candidato aí dos Estados Unidos, uma peça que atuava no sistema de justiça e que prendeu o Lula e mudou o cenário eleitoral de 2018. Ele no governo muda um pouco a função do Moro, né? Acho que ele tinha menos interesse aí por parte dos Estados Unidos. O Bolsonaro tem uma outra imagem, né, para o governo dos Estados Unidos. Ele é um capacho, é menos uma peça, né? Como é que você vê essa questão da relação com os Estados Unidos e com a saída do Moro agora do governo? Não, eu acho que tem sim uma relação, porque é o seguinte, o Bolsonaro é um capacho do governo norte-americano, mas o Bolsonaro ele é alinhado com o Trump. Ele não é alinhado com a outra ala, que é inclusive mais importante do ponto de vista geral, dentro do imperialismo norte-americano. O Trump ele é muito parecido com o Bolsonaro, ele é um candidato que surgiu aí, não era o candidato favorito do conjunto da burguesia, mas ganhou as eleições, ele tinha um apoio maior. E ele tem a mesma relação com os outros setores da burguesia norte-americana que o Bolsonaro tem. Quer dizer, ele é minoritário dentro da burguesia, a burguesia pressiona ele tem o governo, quer dizer, tem todo esse jogo, tem todo esse empurra-empurra, que é típico também do governo Bolsonaro. O Moro
ele não é uma peça que foi organizada, implantada pelo Trump. Na realidade, o Moro foi organizado, implantado muito antes, já no governo do Obama, pelo Partido Democrático norte-americano, que tem uma aliança também com os setores mais tradicionais do Partido Republicano. Então, eu acho que nesse sentido, né, não é que o imperialismo em geral perca nada, porque o Bolsonaro está muito alinhado com o Trump, isso aí é útil para os outros setores também. Mas é uma derrota de uma determinada ala do imperialismo em favor de outra. E outra coisa que a gente deve levar em consideração é que dentro das Forças Armadas, a relação com o imperialismo é uma relação mais complexa, porque as Forças Armadas têm essa pressão nacionalista e tudo mais, né? Então, eu acho que muita gente aceita o Bolsonaro, a conduta do Bolsonaro, essa conduta de ficar paparicando o Trump, porque eles acham que é o Trump, que é uma coisa ideológica. Porque se ficar caracterizado que não é uma coisa ideológica, que é uma entrega do país para um país estrangeiro, eu acho que abriria uma crise dentro das Forças Armadas. Não por causa dos comandantes, mas por causa do conjunto, né? Eu acho que as Forças Armadas não teriam como sustentar isso daí. Então tem que levar em consideração. O Moro é um homem do imperialismo, só que ele é de uma ala do imperialismo que não é a mesma do Bolsonaro, né? Havia aí uma aliança. A Rosana Estrela Adam nos manda aqui um superchat, diz: Maia vai segurar até ser presidente e passar para Moro. Ela está falando dos mais de 25 pedidos de impeachment que estão na gaveta do Maia, né? O Wilton Santos... que são 33. 33, eu nem sei o número atualizado disso aí. Você o Wilton imagina? Santos diz: se o Bolsonaro sofrer impeachment, o Mourão e os militares vão permitir eleições em 2022? Mudaria algo com os militares no poder sem o Bolsonaro? O que você acha, Rui? Eu acho que o quadro eleitoral para 2022, acho que nós estamos em 2020, né? Ele é complexo desde o princípio, desde o primeiro momento. Porque se avaliar agora, a chance de que o Bolsonaro ganhasse a eleição de novo é muito grande. E lançar o Moro contra o Bolsonaro tem um problema. Isso aí poderia dividir a direita e permitir a vitória da esquerda na eleição. É um problema muito grave, não é tão fácil assim. Não basta você chegar e falar, vamos lançar o Moro, que o Bolsonaro está neutralizado. Não, o Moro pode roubar uma parte da base do Bolsonaro, dividir a direita, e aí ganha o PT, que tem um caudal eleitoral muito grande, né? Então é muito complexo. Uma força grande do Bolsonaro é que até o momento a burguesia não conseguiu criar uma alternativa eleitoral ao Bolsonaro. Quer dizer, uma alternativa eleitoral ao Bolsonaro, que significa que se eles fossem para a eleição, eles arrastam todo o voto do Bolsonaro contra o PT, porque senão não dá para ganhar a eleição. Tem uma pergunta do Guilherme Ferraz aqui, que diz: como encontrar local para político do Centrão? Bozo vai tirar militares de cargos? Como explicar essa aparente contradição? Bom, o governo estava até pensando em criar a pasta do trabalho para dar para o Roberto Jefferson, né? E cargo é o que não falta, né? Não tem só ministério, tem lá comando de banco, de várias autarquias, enfim, tem muito cargo, né, na máquina pública, e aí todos esses cargos podem ser destinados para o Centrão. Até um deles era a presença do Banco do Nordeste, né? Mas, enfim, tem pasta que foi extinta, né, o caso do trabalho, que o governo já estava avaliando criar de volta para mandar para o Roberto Jefferson, né? E o Pedro Nicásio diz: seu Moro agora vai lutar no inquérito controlado por uma PF completamente bolsonarista, cujo chefe é amiguinho da família. Vai provar do mesmo veneno e armadilhas que usou contra Lula. Tem um monte de contradição acontecendo, né? O Moro teve seus diálogos vazados na Vaza Jato, aí ele foi lá e vazou conversa no JN, o mesmo lugar que ele tinha vazado o áudio do Lula e da Dilma, né? Da Marisa Letícia, enfim. O Witzel estava lembrando agora, numa entrevista à CNN, que ele falou assim: o Bolsonaro estava
me acusando de interferir na polícia, né? Na Polícia Civil, no caso do caso Marielle, no caso do Adriano. E agora ele é acusado de interferir na PF. Então, assim, o mundo está dando várias voltas. Apesar de a Terra ser plana, tem muitas voltas acontecendo aí. Exatamente. Rui, vou te passar então para comentar essas duas coisas, né? Se você quiser falar dessas contradições e essa coisa do Centrão, e a gente já passa para essa grande contradição do governo Bolsonaro, que obviamente para a gente não é nenhuma contradição, mas para uma parte do eleitorado sim, que acreditou que haveria algo diferente. Eu acho, bom, primeiramente um comentáriozinho sobre o Moro, né? Sobre o estilo Moro. Esse Moro, ele mostrou que ele é verdadeiramente um rato de esgoto, né? Ele foi lá e vazou, ele que era contra, falou que não, isso não era prova, etc. e tal, vazou todas as conversas privadas que ele teve para incriminar o ex-chefe. Quer dizer, saiu do governo acusando o antigo chefe, né? Eu até vi aí um comentário, eu mencionei isso no sábado, que uma pessoa falou assim: cuidado quem for contratar o Moro, porque se você falar alguma coisa para ele que ele possa usar contra você, você está perdido, né? Então, o estilo Moro é extraordinário. E, só um parênteses, estão brincando já também, dizendo que fala assim, você vazou conversa do WhatsApp, mas cadê o Telegram, né? Você não vai mandar os diálogos do Telegram? Exatamente. O PT já está pedindo a apreensão do celular do Moro. Claro, agora ele está fazendo, ele inverteu o papel, né? Porque na Vaza Jato apareceu tudo isso daí, ele fazia a maior cara séria e tal. Agora ele virou ele é o Intercept da vez, né? É um negócio, é grotesco o panorama político. Bom, não, sobre essa questão da composição com o Centrão, eu acho que é uma coisa, primeiro, obrigatória. O Bolsonaro precisa reforçar a base dele contra os pedidos de impeachment, né? Não há dúvida nenhuma de que um setor da burguesia eu não diria que apoia abertamente o impeachment, mas já entrevê a possibilidade do impeachment, né? O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, falou: renuncie antes que você seja renunciado. Não quer dizer que o PSDB vai encabeçar o impeachment do Bolsonaro, mas a ameaça é real, não há dúvida nenhuma. Então ele está fortalecendo a sua base. E para fortalecer a base no Congresso, você precisa fazer aquilo que é tradicional no Congresso brasileiro, acho que desde que foi formado pela primeira vez: comprar os deputados. Isso é um grande balcão de negócios. E acredito que os militares, logicamente que eles vão negociar tudo, mas eles sabem que eles têm que ceder espaço, né? Aqui também é uma coisa contraditória, né? Você mencionou que o Paulo Pimenta falou que esse pessoal não é confiável, e evidentemente não é confiável. É um balcão de negócios. Se você pode comprar uma pessoa com X, pode vir outra pessoa e comprar essa pessoa com 2X. Quem te garante que a pessoa comprada é uma pessoa de confiança? Ninguém. E não que ela vá avisar o primeiro negociador, ela vai fazer o negócio com os dois, né? Não, ele vai dar o golpe em todo mundo. É capaz de dar o golpe até nos dois por um terceiro, se for o caso. É tudo gente vigarista, né? Veja-se Roberto Jefferson. Isso é uma personificação da vigarice parlamentar que tem no Brasil. O negócio dele com o PT foi uma coisa de uma verdadeira serpente lá escondida no negócio, né? Inclusive, ele é réu confesso e ele é a pessoa que menos pagou. Porque ele já está aí de ministro, já está com a possibilidade de ser ministro, etc. e tal, enquanto que os dirigentes do PT estão sendo condenados. O pessoal nem lembra disso daí. Mas eu acho que a negociação é perfeitamente viável. É como você falou. O Brasil é grande, tem muita coisa para se oferecer. E não é só cargos, tem dinheiro também que rola por detrás dessas negociações. Isso daí é uma sujeira total, né? O Congresso é uma latrina nesse sentido. O pessoal, a gente já viu, né, no Congresso Nacional, que para os deputados votarem naquilo com que eles concordam, eles exigem algum tipo de recompensa, né? Você imagina qual é o nível dessa gente no Congresso. Agora, o grande problema é o seguinte: o Bolsonaro vai ou não vai conseguir estabelecer uma base?
eu acho que o raciocínio do Paulo Pimenta, não é que ele seja errado, esse pessoal não merece confiança nenhuma, mas ele não leva em consideração o seguinte: primeiro, que esses deputados que estão afoitos para fazer o acordo com o Bolsonaro, isso aí é um baixo clero do Congresso. Para eles, ingressar no governo significa passar do primeiro andar para o segundo andar, que é uma coisa bem difícil de fazer. Então, a recompensa é muito grande, não é pequena, não. O cidadão pode ser ministro, pode ser secretário, pode ser presidente de empresa, pode ser presidente de instituto, e assim por diante, e conseguir uma plataforma para aumentar o cacife político dele. O baixo clero está de olho nisso daí. O Roberto Jefferson, por exemplo, está sendo reabilitado pelo Bolsonaro. Então, tem esse detalhe, né? Para você comprar de volta esse pessoal, precisaria ser uma coisa muito séria para eles levarem em consideração. Bom, segundo, da mesma maneira que uma coisa que precisa levar em consideração é o seguinte: o impeachment da Dilma era consenso na burguesia. Toda a burguesia era a favor do impeachment da Dilma, todo mundo. O PT ficou totalmente isolado ali. Um ou outro deputado votou contra, mas por conveniência. Todo mundo sabia que o voto contra o impeachment, a abertura do processo, não valia nada, porque a maioria já estava acertada. Teve gente que procurou escapar, foram buscar de avião, a gente lembra. A burguesia em peso estava pelo impeachment da Dilma. Agora não. Agora há uma divisão no interior da burguesia. Por exemplo, a imprensa não dá a entender que o impeachment é líquido e certo. Pelo contrário, dá a entender que tem muita gente contra, que o Bolsonaro tem base. Quer dizer, é uma coisa muito... O impeachment do Bolsonaro é muito mais complexo do que o impeachment da Dilma. E, em grande medida, isso é assim pelo seguinte: para você derrubar um presidente que a burguesia não quer derrubar, você precisa de uma grande mobilização popular. Uma mobilização popular fraca não vai derrubar. Por exemplo, os panelaços não são suficientes para derrubar um presidente da República. Precisa ter gente na rua. A burguesia precisa sentir que o país pode ficar convulsionado, né? Então, digamos assim, está muito nublado esse processo de impeachment do Bolsonaro. Não é assim, líquido e certo. Então, e como não até me lembrou aqui uma declaração do ministro Gilmar Mendes de hoje, né, do Supremo Tribunal Federal. Ele estava numa conferência com empresários, se não me engano, investidores, e aí ele disse que não estão falando sobre impeachment, a classe política não está falando efetivamente, apesar de tantos pedidos, porque considera que é um processo que trava o país e que não é um momento adequado para isso. E aí, numa referência provável à crise do coronavírus, né? E aí vai ao encontro do que você está dizendo aqui. É mais complicado do que parece e não há um consenso, burguesia, congresso, manifestações de rua, para tirar o presidente da República. Então, que outro caminho você enxerga se as pessoas estão isoladas dentro de casa, então não dá nem para convocar atos, e se o processo de impeachment é tão demorado e tão complicador no momento em que há uma crise gigantesca para a gente resolver, né? Para a administração resolver, apesar de que não está resolvendo, mas está mais complicando do que resolvendo. Você acha que existe uma alternativa via crime comum, via cassação de responsabilidades, como teve até um pedido, um mandado de segurança no Supremo? Eu acho complexo. Aparentemente, é o tal negócio. Nós estamos numa situação tão fluida que a gente tem que tomar cuidado em fazer prognósticos. Mas, à primeira vista, né, nós temos acompanhado isso daí, para e passo. Aconteceu um monte de coisa com o Bolsonaro, né? Até agora, embora tenha se aprofundado o conflito com o Bolsonaro, o PT adotou fora Bolsonaro, as principais organizações de massa do país finalmente adotaram fora Bolsonaro. Mas não me parece que nós tenhamos chegado naquele ponto em que a burguesia vai aceitar o impeachment do Bolsonaro.
Quando eles falam da estabilidade e tudo e tal, logicamente que eles não estão pensando no coronavírus. Eles estão pensando na economia. A economia brasileira está indo por ladeira abaixo. Para você substituir o governo Bolsonaro, você precisaria ter certeza que você vai botar no lugar um governo que vai levar adiante firmemente uma política de acordo com os interesses dos grandes empresários e especuladores. E nós temos aqui uma situação muito complicada, que é a seguinte. Por um lado, as empresas estão falindo. Né? Eu li uma matéria de um analista que falou que cerca de 500 grandes empresas brasileiras vão precisar de reestruturação no próximo período imediato, ao estilo do que aconteceu com o Odebrecht. Por aí a gente tem uma noção do tamanho do problema, né? Então isso significa que o governo vai ter que soltar muito dinheiro para os capitalistas, como ele já está fazendo. E outro setor de capitalistas acha que, embora isso daí seja uma coisa necessária, né, não deixar as empresas irem à falência, imediatamente assim que der um sinal de que a coisa entrou um pouco no eixo, precisaria voltar com a política de austeridade fiscal. Por isso que o Bolsonaro hoje declarou que o homem da economia é o Guedes, que ele já estava fritando o Guedes lá na cara dura, né? E hoje ele declarou que é o Guedes. Por quê? Porque o mercado falou, só vamos aceitar que você abra o cofre se tiver uma pessoa que vai garantir que ele vai fechar esse cofre depois e vai recuperar o dinheiro, né? E o Guedes é esse bem o estilo dele, né? Quer dizer, o Guedes estaria lá como segurança de que o governo não vai mudar a política, que é só uma emergência, que tudo bem salvar os capitalistas agora, mas depois tudo tem que voltar ao normal, tem que voltar ao arroxo, tem que voltar os cortes, as privatizações e tudo de maneira muito intensa, né? E quem faz isso daí é o Paulo Guedes. Então, eu acho que essa é a contradição fundamental, mas aparentemente pareceria que tudo está equilibrado aí, né? Que chegaram num acordo. O Bolsonaro falou, tá, tudo bem, fica o Guedes, vamos fazer um acordo, isso, assim, um tanto para cá, um tanto para lá, te dou essa garantia, o Guedes é uma garantia e tal, e para acalmar a situação, né? Agora, vamos ver se acalma mesmo, porque há muitos fatores de crise também, além desses. Sim, muitos. Realmente, você tocou num ponto aí que é delicado e que já há rumores sobre a próxima queda, né? Se seria o Guedes. Tem também a Regina Duarte, que já estão falando que pode cair, mas ela não é secundária, né? Ela está bem mais para frente ali no nível de importância do governo. O Gui, 9002 Gui, é o perfil aqui. Quão importante é o apoio da população? Temer tinha menos de 5% e não caiu. Não é o apoio da burguesia o que pesa mais? Pesquisas não seriam mais um recurso da burguesia para controlar a opinião pública? Não, é bem colocado isso daí, mas não é correto. Né? É uma observação aguda, mas não é correta. O Temer não caiu porque o Temer era o candidato de conjunto da burguesia. Toda a burguesia queria o Temer. Num certo sentido, a burguesia elegeu o Temer por consenso, quando tirou a Dilma. Porque a burguesia poderia ter impugnado o Temer também. Fazer uma maracutaia legal não é difícil. Você inventa uma história lá, tira os dois e põe um terceiro. Põe o presidente da Câmara, se o presidente da Câmara não for bom, põe o cara do STF, sei lá. Isso daí é fácil de fazer, já fizeram várias vezes na história do Brasil. Mas a burguesia queria o Temer. Ela achava que o Temer era a garantia de que o pós-impeachment da Dilma conseguiria ir para frente. E ele não tinha apoio nenhum mesmo. Né? Agora, o Bolsonaro é diferente. O Bolsonaro ele não é o candidato da burguesia de conjunto. Ele entrou numa brecha. A burguesia perdeu o controle da situação e se eles não apoiassem o Bolsonaro, eles iriam perder a eleição para o PT, mesmo, né, com um candidato fraco como era o Fernando Haddad, porque o PT tem um impulso eleitoral próprio, tem o apoio do Lula e tudo mais. Então eles tiveram que votar no Bolsonaro. O candidato da burguesia era um candidato do PSDB, e eles usavam o Bolsonaro como espantalho
para ver se eles conseguiam levantar a candidatura do PSDB. Quando eles viram que não dava mais, né, isso daí foi bem no finzinho da eleição, eles apoiaram o Bolsonaro. Lógico, eles prepararam, eles como é que se diz, cogitaram, né, a possibilidade do Bolsonaro, fizeram uma série de articulações com o próprio Bolsonaro no caso dele ganhar. Mas ele nunca foi o candidato preferencial. Então, o apoio da burguesia, ele depende também da situação geral. Para você derrubar um candidato que é apoiado por uma certa parte da burguesia e que tem um certo apoio popular, como é o caso do Bolsonaro, é um processo político mais complexo. Precisa levar em consideração. Derrubar o Bolsonaro poderia levar a uma desestabilização grande. O Bolsonaro, todo mundo sabe, tem aquela tropa de choque dele, que não é grande, mas que tem influência nos quartéis, tudo. O pessoal leva em consideração isso daí. A desestabilização poderia ser grande. Você precisa ter um quadro político bem montado para ir lá e derrubar o Bolsonaro. Não é assim, vamos tirar. O Bolsonaro não é um Temer. O Bolsonaro tem apoio popular. Não é um apoio popular gigantesco. O Temer não. O Temer era um morto-vivo no governo que a burguesia manteve lá para atravessar o período até a eleição, onde ela reconstituiria o governo, né? Então, no caso do Bolsonaro, mesmo que uma parcela da burguesia queira, é complexo o negócio. Você acha que existe um caminho para a gente ter expectativas de que esses crimes denunciados pelo Moro e até os que o Moro está sendo acusado podem ser investigados, né, nas instituições hoje? Então, eu acho que como o governo Bolsonaro é muito instável, eles vão usar uma tática que é comum na política brasileira, na política em geral, mas no Brasil é usado assim de uma maneira exagerada. Você põe o processo lá e começa uma investigação e deixa a investigação a passo de tartaruga, que é uma garantia de que se a crise aprofundar, você já tem tudo montado para derrubar o governo. Né? É muito comum. Eu acho que eles não vão simplesmente bloquear, me parece, né? Porque é um chute. Eu acho que eles não vão bloquear todas as investigações, eles vão levar isso daí, né, em fogo brando para dar tempo, ver se vai exigir, se vai precisar disso daí, e aí usa contra o Bolsonaro. Agora, motivo teria para derrubar o Bolsonaro. Se o pessoal quisesse derrubar o Bolsonaro, só as declarações do Moro já seriam suficientes. Muito antes já teria uma série de coisas, né? Tanto que já havia um monte de pedidos de impeachment lá na Câmara, sem ter acontecido a demissão do Moro, antes disso, né? Então, era apoio a atos que pediam AI-5, nossa, era muita coisa, uma variação de atos, de ações do Bolsonaro que poderia configurar crime de alguma forma, né? Alguns crimes de responsabilidade, enfim, tinha muito pedido lá já. Vou fazer duas perguntas rápidas aqui que vieram no Superchat, depois eu passo para o Gilson, que fala do 1º de maio, e a gente começa a falar disso. A Denise Clerotti diz, dar a pasta do trabalho a quem é contra a justiça do trabalho. Rui, o que você acha? E Lúcio de Oliveira diz, Rui, se Ciro Gomes é contra Bolsonaro, por que Ciro foi conscientemente tão ativo e essencial à eleição de Bolsonaro? Não, o Ciro não, eles não são contra. Vamos começar pela segunda pergunta. Eles não são contra. Eles têm restrições. O Bolsonaro não é o candidato ideal, mas era o candidato possível. Então, isso significa que vários setores apoiam, né, mas, ao mesmo tempo, brigam para modificar ou impedir que o Bolsonaro faça coisas que eles não querem. Precisa entender bem como é que funciona esse tipo de relação aí. Com relação à pasta do trabalho, lógico, criar a pasta do trabalho não vai significar nada. Ainda mais se colocar esse cidadão aí, o Roberto Jefferson, é uma loucura total, né? Aqui eu acho que cabe um comentário que é o seguinte, né? Acho que todo esse panorama mostra a debilidade, né, a inviabilidade, num certo sentido,
da política que a esquerda está levando de se apoiar nesse pessoal para tentar tirar o Bolsonaro. Porque quando você se lança a esse tipo de política, você acaba ficando na mão deles. Eles, se quiserem, vão tirar, se não quiserem, não vão tirar o Bolsonaro. Se tirarem, vão tirar no momento que é conveniente para eles, de acordo com os interesses dele, vão substituir o Bolsonaro do jeito que eles gostariam que fosse substituído. Quer dizer, eles têm todas as cartas na mão e você não tem carta nenhuma. Porque a carta que os partidos de esquerda teriam é a carta da mobilização popular, o que não está acontecendo. Eu vejo aí um certo entusiasmo na esquerda pela retirada do Bolsonaro, mas até o momento, toda o falatório contra o Bolsonaro, o único resultado que teve foi aumentar o poder de barganha para o toma lá da cá dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, você apoia a burguesia, você acaba dando cacife para uma negociação escusa entre o Bolsonaro e os parlamentares. Vai aumentar o poder de determinados parlamentares, mas não levou ninguém a lugar nenhum, né? Não, e o Ciro Gomes não é contra o Bolsonaro também, ele entra naquilo que eu falei. Ele apoiou o Bolsonaro. Ele foi um dos que permitiu a eleição do Bolsonaro. Ficou muito óbvio na eleição que ele estava a favor da eleição do Bolsonaro. E agora ele acompanha a política geral, né? A política geral do Maia, dos governadores e tudo mais. Ele é um homem dessa política aí. Ele é, digamos assim, ele não é a ala esquerda, ele é, digamos assim, a face esquerda da mesma política, né? Mas é só uma face, é só uma aparência. Bom, então passando para o 1º de maio, o Gilson Vasconcelos tinha perguntado aqui, até o PSOL entrou no fora Bolsonaro, mas a frente ampla com os golpistas parece muito forte no horizonte também. Que contradição é essa? Como será o 1º de maio? O 1º de maio, na verdade, entrou numa crise, né? Porque o 1º de maio vai ser feito aí pela segunda vez já, né? Explicar algumas coisas que talvez o pessoal que não acompanha muito de perto não compreenda. O 1º de maio vai ser feito pela segunda vez já num esquema de unidade das tais centrais sindicais. Quer dizer que uma parte do pessoal que vai participar do 1º de maio apoiou o golpe contra Dilma. Por exemplo, o Paulinho da Força apoiou o golpe contra Dilma. Então, isso daí, na minha opinião, já é um erro. Mas, enfim, eles propuseram o 1º de maio unificado. Só que agora, tanto a Força Sindical como o PCdoB, eles estão envolvidos na política da frente ampla. E a frente ampla deles agora já é uma frente amplíssima, porque envolve o Dória, o Witzel e tudo mais. Aí surgiu a notícia, vazou a notícia, né, porque ninguém queria falar, porque é uma notícia muito ruim, de que seriam convidados para o 1º de maio, já teriam sido convidados, o Dória, o Witzel, o Fernando Henrique Cardoso, o Ciro Gomes e o Rodrigo Maia. Bom, nós, logicamente, nós subimos na trava com isso daí, né? Nós tiramos uma matéria, acho que, não sei se o pessoal mandou para vocês, fala, não ao 1º de maio com bandidos, né? Porque esses são os bandidos. E há uma crise, há uma luta aí dentro. Dentro da CUT e do PT, há divergência, o pessoal não quer isso daí. Porque você imagina, o Congresso está discutindo aí de cortar o salário dos funcionários públicos. Você imagina quantos funcionários públicos tem no país? É uma imensidade de gente. Tudo isso daí é base da CUT. Aí vai o Rodrigo Maia, que vai cortar o salário dos funcionários públicos, falando no 1º de maio, que é o dia de luta do trabalhador. É uma loucura isso. Logicamente que é uma pressão muito grande da ala direita dessa operação 1º de maio aí, e um setor da CUT, logicamente, nós temos destacado aqui que tem uma direita, que é aceitar, e a pressão está muito grande. Eu imagino, né, que setores como o Lula, como a Gleice, o Wagner Freitas, que é o antigo presidente da CUT, eles não são favoráveis a essa política.
mas eles estão cedendo aí a essa pressão. Agora, eu acho que não dá para fazer isso daí. Nós, por exemplo, se o 1º de maio é com Fernando Henrique Cardoso, já falaram que o Witzel e o Dória não serão convidados, que diminui um pouco o caráter grotesco da coisa, mas Fernando Henrique Cardoso e Maia, Alcolumbre, não tem sentido isso daí. Não dá para ir nesse 1º de maio. Nós, por exemplo, logicamente que nós íamos apoiar o 1º de maio. Até o 1º de maio fala fora Bolsonaro, né? Uma palavra de ordem com que nós concordamos. Mas se no 1º de maio vai o FHC, não dá para concordar de jeito nenhum. Nós, de qualquer maneira, já marcamos um outro ato. A gente ia fazer de qualquer jeito, né? A gente iria participar desse, apoiar esse, ia fazer um ato menor, porque nós decidimos fazer um ato mesmo, com as pessoas ali presencialmente no ato, né? Então, agora vamos, se a coisa continuar assim, aparentemente vai continuar, nós vamos fazer só o nosso ato contra essa operação. Não dá para fazer aliança com o FHC, com o Rodrigo Maia, em nome seja lá do que for. Essa aliança ela não dá resultado. Você que fica a serviço dessa gente. E é desmoralizante também. Eu acho que o Lula não devia fazer isso daí. Eu acho que desmoraliza. Estão impondo a ele uma coisa que é uma coisa desmoralizante. Fica difícil pensar numa pauta que seria justificável para unir, né? É claro que a gente está na crise do coronavírus, que acaba unindo muita gente contra o governo federal, contra o Bolsonaro. O FHC fez uma postagem dura falando para o Bolsonaro sair, senão ele vai ser tirado, né? Então acaba colocando todo mundo contra Bolsonaro, mas não que essas pessoas estejam no mesmo grupo, né? E como a pauta é o trabalhador, né? São os direitos trabalhistas, fica ainda mais complicado, principalmente para quem apoiou políticas econômicas que vieram nos últimos anos, que foram aprovadas e que destruíram direitos históricos, né? Então fica bastante complicado para a esquerda, até pensando no futuro da esquerda, né? Como é que se justifica isso depois para a base eleitoral, né? Para os eleitores de esquerda, esses partidos de esquerda como o PT, essa aliança, né? É complexo. Complexo. Deixa eu falar uma coisa curiosa, mas é significativa em relação ao ato. O motivo pelo qual eles estão convidando todas essas pessoas é que não vai ter ato mesmo. O ato o ato é uma coisa simbólica. Não tem foto, né, Rui? Não tem foto. Não vai ter foto. Não vai ter foto, e não vai ter público também. E não vai ter palco, não vai ter FHC do lado do Maia, do lado do Lula, por exemplo. Exatamente. Então eles aproveitaram. Mas não, porque num ato de 1º de maio mesmo, o FHC ele levaria até pedrada lá. Ele é odiado pelos trabalhadores todos. O Maia também levava pedrada. Então, quer dizer, aproveitaram o isolamento social para trazer a bandidagem para o ato do 1º de maio, porque ninguém vai poder dar pedrada neles pela internet, né? Fica mais fácil para quem vai fazer aliança, né? E para quem seria alvo de pedradas, que aí não vai ser. Então, fica fácil só divulgar os nomes de quem está lá. Não sei se vai ter um grande Zoom, uma super live com todo mundo, mas divulgar os nomes num folder, né, virtual, fica mais fácil. Deixa eu agradecer aqui os projetos da Marília Garcia e da Flávia Mello. A Marília diz: Rui, como será o 1º de maio chamado pelo PCO? Qual é a luta interna desses partidos e organizações de esquerda que resultou nessa política de frente ampla com os golpistas? Você acabou de falar, né, que o PCO vai fazer um 1º de maio alternativo, em crítica ao 1º de maio golpista. E a Flávia Mello diz: esse 1º de maio é um tapa na cara da militância, desanima a gente. Nos nossos últimos minutos aqui, Rui, eu queria que a gente falasse sobre essa tendência de afrouxamento das regras do isolamento, né? Alguns estados já estão fazendo isso. A gente noticiou aqui que Santa Catarina abriu um shopping
em Blumenau, e com regras de isolamento, as pessoas deveriam estar com máscaras, com distância de pelo menos 2 metros um do outro, só que o que aconteceu foi uma coisa completamente diferente, foi uma multidão lá, muita gente idosa, todo mundo de máscara, mas estava todo mundo convivendo ali. Outros estados, como Minas Gerais, o governador Zema está se aliando ao Bolsonaro já e anunciando algum retorno do comércio, da economia. E aqui em São Paulo, dia 8 de maio, vai ter uma coletiva do governador João Dória, anunciando essas novas regras, quem volta primeiro, quem vai continuar fechado, que aí seria a partir do dia 11. Uma notícia sobre a pandemia, e aí nesse contexto de fim de isolamento, né, pelo menos gradual, é que o Brasil passou o número de mortes da China. Eu vou até compartilhar aqui a matéria sobre as mortes. O Brasil tem 6.674 óbitos e a China tem 4.633. Então, estamos num gráfico cada vez mais em ascendência, né? E não num momento de queda, de mais tranquilidade da crise. Então, como é que você vê isso, Rui? Em primeiro lugar, é fato, né? As notícias são muito claras. Você falou que abriu um shopping. Eu vi uma notícia que falava que 85 shoppings já estavam abertos no país. Não sei se é 85 ou 58, eu sei que é 5 e 8. E que em 22 estados, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro, o isolamento social tinha caído bastante. Já estava bastante frouxo. E aí tem o anúncio do pessoal, né? O de São Paulo é o mais significativo de todos, porque São Paulo é um estado muito grande, muito importante, muita população, e economicamente muito importante. Então, quer dizer, na realidade, os governadores decidiram lançar a política de fim do isolamento. Bom, isso daí, que conclusões que a gente deve tirar disso? Em primeiro lugar, mostra que toda a suposta luta entre os governadores, o Mandetta e o Bolsonaro, era uma fachada. Porque eles finalmente chegaram num acordo e vão liberar o negócio no pico do contágio, que não faz sentido nenhum. Até na imprensa burguesa eu vi pessoas falando que é totalmente irracional isso daí. E é mesmo. Né? Quer dizer, chegaram num acordo, o que mostra que o apoio que muita gente deu aos governadores, aí, inclusive da esquerda, era um apoio absurdo. Agora também o pessoal vai ficar com uma certa dificuldade de se opor a isso daí, porque seria necessário se opor ao fim do isolamento social. Isso daí vai, evidentemente, que vai aumentar a pandemia. Não há dúvida nenhuma. O fim do isolamento vai chegar num momento que a pandemia está crescendo assustadoramente no Brasil. A situação está totalmente fora do controle. Né? Então, nós temos aí o resultado de uma política totalmente sem sentido que foi levada adiante, que era de defender o Mandetta, defender o Dória. Né? O Dória foi apresentado aí como o governador do povo, o governador científico e tal. E uma boa lição para todo mundo é o seguinte: quando se trata de política, não tem ciência, não. Não é só o Bolsonaro que não liga para a ciência. Aqui, o que vale é o interesse dos capitalistas. O que está acontecendo no Brasil, que é uma tendência mundial, é muito simples. Se o isolamento, né, se o confinamento do pessoal continuar por um tempo mais longo, o capitalismo simplesmente vem abaixo. Tem empresas aí que, determinados setores, a queda do consumo é de 80%. Quer dizer, a empresa não tem como se sustentar. E aí o que acontece? Os governos eles teriam que tirar o dinheiro do governo, do orçamento do Estado, para impedir que todas essas empresas, são milhares, na verdade são centenas de milhares no mundo todo,
fossem à falência, mas o dinheiro do Estado não é um buraco sem fundo, não é uma bolsa sem fundo, que você vai tirar indefinidamente. Né? Não dá para fazer essa operação, a não ser, né, causando problemas econômicos ainda maiores, por exemplo, provocando uma inflação mundial altíssima, com a emissão de dinheiro, um desequilíbrio das contas que levaria a situação também para uma crise igualmente pesada, como a que resultaria da falência das empresas. Então, os capitalistas deram a ordem de suspender o isolamento social. Num lugar onde a situação está um pouco mais grave, não suspende, num determinado setor, não suspende, mas, de um ponto de vista geral, eles vão suspender. Talvez volte, se a coisa começar a ficar muito assustadora, talvez volte o isolamento social em algum momento para equilibrar a situação. Mas tudo isso mostra que a política dos governadores é nenhuma. Eles seguraram um pouquinho, agora receberam a ordem de soltar e vão soltar. E como a situação é muito complicada, a população não vai resistir, porque a maior parte da população, que é pobre, não tem onde se segurar para fazer esse isolamento por um longo período. Né? Nós estivemos aí em inúmeros bairros populares e a gente vê que não tem a menor condição de fazer isso daí para a população pobre. Né? Isso sem falar que há uma crise muito grande com o tal auxílio emergencial, que um monte de gente não consegue pôr a mão nisso daí. Em geral, são as pessoas que mais necessitam, não conseguem o auxílio, porque não estão cadastradas em lugar nenhum, não tem conta bancária, não tem CPF, é uma loucura total. Então, o auxílio acabou se transformando meio que num auxílio para a classe média brasileira, e não tanto para a classe operária, e principalmente o setor mais pobre da classe operária. É uma situação muito caótica. Não dá nem para imaginar direito o que é que vai acontecer com tudo isso. É muito grave, é muito catastrófico. Isso sem falar que fica todo mundo suspenso no ar. Né? Por exemplo, mesmo aqueles que têm condição de ficar no confinamento, vão ficar com todo mundo saindo na rua? Ou vai haver uma pressão para eles saírem também? Quantas pessoas vão ficar doentes e tal? E ninguém sabe nada sobre essa doença, ninguém tem nem certeza se você pegar a doença, você fica imunizado. Quer dizer, é um verdadeiro cenário de filme de terror, né? Mas, como a vida cotidiana, ela não tem, como é que se diz? Ela torna natural até a pior situação de terror, né? Eu estava lendo um livro sobre um escritor famoso italiano que ficou num campo de concentração. E ele fala, né? Você se acostuma com tudo, por pior que seja. Você falando do auxílio emergencial, né? O governo, na maior cara de pau, dizendo que a gente não esperava esse número de pessoas, né? Veio um número muito maior do que era previsto. Bom, aí tem os invisíveis, né, entre aspas, que não estão no sistema, que não tem CPF ativo. O governo sabia que essas pessoas existiam, né? Só porque eles não estão dentro de um sistema, não tinha conhecimento de que há uma população à margem desses benefícios, de bancarização. Hã? Não existe não BGE? É. Não, BGE deve ser coisa de esquerdista, né, Rui? Então, chegou muito mais gente do que era previsto, e não sei se para uma classe média foi o auxílio, mas certamente muita gente à margem não recebeu. Conheço pessoas que não receberam, que precisam muito, e que está lá em análise, ou que foi rejeitado, ou que está com CPF irregular, e que é óbvio que se está com CPF irregular, não tem como regularizar pagando dívidas para receber o auxílio emergencial, enfim, uma coisa não conversa com a outra, né? Não faz o menor sentido. Então, o governo está perdido, muito perdido. E tem uma última pergunta aqui da Ana Salgueiro, que fala, Rui, Portugal está sendo exemplo, embora quase nunca citado. O governo foi bastante duro, você concorda com eles? Não sei se você está por dentro das regras mais específicas de Portugal também. Eu conheço gente em Portugal, o pessoal falou que lá é tudo bem. Fizeram o confinamento, mas o governo foi duro, não. O pessoal estava bem tranquilo.
Eu acho que é pelas condições do país, pelo tipo de cidades que eles têm, né? Pelo, é menos gente, é menos. Provavelmente é menos aglomeração. Eu tive várias vezes em Portugal, nunca notei, né, essas loucuras que a gente tem aqui no Brasil com o transporte público. Deve ter uns. Eu vi que tem uns momentos que são mais cheios, mas eu acho que tem a ver mais com a cultura do povo e com a situação das cidades portuguesas, que são bem pequenininhas, e é certo, o governo fez o isolamento, mas não acho que é nenhuma política especial do governo que levou a esse resultado, não. Legal. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Tem uma entrevista começando agora sobre a relação do governo Bolsonaro com os militares, com o professor Manuel Domingos Neto, que é um grande estudioso, especialista em militares. E aí vocês ficam com ela aí, com Paulo Moreira Leite e a Daiane. Obrigada, Rui. Até terça que vem. Obrigado a a você. gente vai se falando. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. E depois o Léo ao Quadrado é com o Conde e o Anitta Blian. Vocês gostam bastante do Anitta Blian, então assistam às 6h30, Conde e Anitta. Valeu, gente. Abração.